Boa noite, Bruna. Tudo bem, amada? Como é que estamos? Que bom te receber aqui. Que coisa boa receber aqui você, minha linda. Seja muito bem-vinda. Vamos fazer o seguinte, Bruna, vamos encaminhar essa live para outras mulheres também, porque vai ser uma noite surpreendente. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite, né? O tema da live é como manter a fé em tempos difíceis. Vai ser muito especial, já é um prazer te receber aqui. Que bom, Bruna, que você está aqui, amada. Que bom mesmo. E, e Deus colocou isso no meu coração, né? Junto com as demais lives que Ele tem trazido aqui para mim. Toda segunda-feira, às 8 e 7 da noite, toda quinta-feira, meio-dia e 7, eu tô promovendo a live aqui no Instagram com temas diferentes, né? Distintos, voltados para esses três pilares: físico, emocional e espiritual. Nós acabamos de sair de uma campanha de oração de 28 dias, então durante 28 dias fizemos uma campanha linda aqui no Instagram. Deus agiu de uma forma sobrenatural e eu fui muito impactada, e muitas mulheres aqui foram impactadas. Eu não tinha noção do quão a campanha de oração ia nos tocar. Quer dizer, noção eu tinha, porque tudo aquilo que vem de Deus sempre, a gente não precisa esperar pouco, sempre é uma coisa extraordinária. Mas eu não tinha noção da proporção que o impacto da campanha de oração iria promover. A Pamela chegou aqui também, Prita aqui, sejam muito bem-vindas, amadas. E hoje nosso tema é como manter a fé em tempos difíceis. Então, para quem não me conhece, depois essa live vai estar disponível também lá no YouTube, tá? A gente vai subir essa live pro YouTube. Quem for assistir essa live depois também não me conhece, meu nome é Alexia Rovares, eu sou mentora comportamental e personal de mulheres, e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de três pilares: físico, emocional e espiritual. E dentro de tudo que eu tenho promovido aqui, né, dos conteúdos que têm sido compartilhados aqui com vocês, a proposta é promover a tua melhor versão, despertar a tua melhor versão, é te auxiliar, te direcionar para essa caminhada. E nada do que eu compartilho aqui com vocês não tem sido algo que eu não esteja vivenciando, que já tenha vivenciado de fato, né? Deus curou muitas coisas no meu coração. Deus mudou inúmeras perspectivas, né, sobre os meus olhares mesmo, sobre o mundo, sobre mim, sobre a minha família. E eu fui liberta de muitas coisas, né? Tudo por quê? Porque me permiti passar por um processo. E essa permissão de passar por esse processo colocou aqui dentro de mim uma mensagem na qual eu quero compartilhar com vocês, né? E hoje eu pensei num tema para trazer aqui para vocês, e esse tema é um tema que tem sido ardente no meu coração, porque de fato é algo que eu tenho vivenciado nesses últimos anos, é algo que eu estou vivenciando inclusive nesse tempo, que é sobre manter a fé em tempos difíceis. Eu quero saber de vocês aqui, Carol Alves chegou aqui, Paula também. Quem de vocês está passando por algum momento de tribulação nesse momento? Ou que tenha passado recentemente por algum momento de tribulação? Coloca aqui no chat, nos comentários. Geralmente, né, quando chegam os momentos de tribulação, os momentos que nos desafiam, quando a nossa fé ela não está fortalecida, a gente tende a ter a fé acaba se balançando, né? Uma vez, alguns anos atrás, eu passei por inúmeras mudanças na minha vida que me entristeceram muito naquele tempo, e por uma imaturidade na minha fé, eu não tinha compreensão de que aquelas mudanças elas têm sido geradas por uma decisão minha de querer me entregar a Deus, né? Eu decidi colocar o meu coração diante do Senhor, mas também não teria noção de que a partir daquele momento coisas grandiosas iriam acontecer, né? E muitas mudanças a partir da minha decisão, a partir da minha conversão,
Deu, aqui ó, cortou um pouquinho, mas já voltou. E naquele tempo eu não tinha noção do quanto Deus iria de fato promover algumas mudanças na minha vida. Quando nós chegamos diante de Deus e diz: Deus, assume o controle da minha vida. Deus, eu entrego a minha vida diante do Senhor. E a partir do momento que eu entrego a minha vida diante de Deus, o que nós cremos? Que a partir dali a nossa caminhada ela vai ser uma caminhada mais fácil, vai ser uma caminhada tranquila, em que a gente não vai passar por tribulações. É nisso que a gente crê quando a gente recém começa a nossa caminhada com Jesus. A Bruna colocou aqui, né? Estamos passando por tempos difíceis. A Pri colocou, e como, né, amiga? Ainda vivendo um dia de cada vez. A Paula colocou que está passando também. Monique chegou agora. De forma geral, de forma coletiva, eu, você, todos nós estamos passando por momentos desafiadores de cunho coletivo, né? Se a gente olhar para a nossa realidade hoje nacional, mundial, nós estamos passando por tempos que têm nos desafiado muito. E cada um de nós tem uma história. Cada uma de nós está vivendo algo que eu não conheço, né? Mas que Deus conhece exatamente o que você está passando. Deus, ele conhece tudo o que você está passando. Tudo que você está passando, Deus conhece. E o que eu quero trazer hoje para você enquanto mensagem é a consciência sobre a fé. Quando eu passei por momentos desafiadores um tempo atrás, eu cheguei diante até de alguns amigos. Eu lembro que eu estava fazendo alguns treinamentos e eu estava sofrendo muito com todas aquelas mudanças, né? E um dos treinadores de um curso que eu estava fazendo, que se tornou um grande amigo, ele disse: Alexia, é muito fácil ter fé quando tá tudo bem. A questão é ter fé quando tá dando tudo errado, sobre a perspectiva dos nossos olhos. Em seguida ele contou uma parábola que existia um homem que estava sentado em cima de um muro. De um lado existia Deus e do outro lado existia o diabo. E Deus ficava o tempo inteiro dizendo para esse homem: ei, homem, venha para cá, pula daí, vem pro meu lado. E o diabo, ele ficou com os braços cruzados e em nenhum momento ele falou alguma coisa. Mas Deus insistentemente chamava aquele homem, e aquele homem em cima do muro olhava para Deus, gritando, né, insistindo para ele ir pro lado de Deus, e do outro lado tinha o diabo que estava em silêncio, só olhando para ele. Ele perguntou pro diabo: por que você está em silêncio? Por que você não insiste para eu ir pro teu lado? E o diabo responde para ele: esse muro, que é o muro da indecisão, que é o muro da dúvida, fui eu quem construí. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Agora, o que é essa vida em abundância? Eu falei algumas vezes aqui nas campanhas de orações, nas campanhas de oração que nós promovemos aqui, e muitas vezes nós associamos a vida em abundância àquilo que nós vemos. E quando nós baseamos a nossa vida em abundância naquilo que nós vemos, geralmente a gente vai ou estar frustrado demais, ou a gente vai estar sendo escravo do nosso próprio orgulho. A gente vai estar sendo escravo dessas coisas que são visíveis, né? Que são realidades que são palpáveis, mas que condicionam muitas vezes isso a um orgulho, a um ego, sabe? E a uma fonte que a gente acredita que é uma fonte de segurança e na verdade é uma fonte instável de segurança. E por que muitas vezes nós balançamos em relação aos nossos sentimentos? Por que passamos por algumas crises emocionais, crises de identidade? Porque a nossa felicidade, a nossa identidade, quando nós não entendemos de fato o que é a fé e quando nós não permitimos de fato esse livre acessar de Jesus no nosso coração, nós condicionamos a nossa felicidade e a nossa identidade àquilo que fazemos e àquilo que nós temos. E a partir do momento que aquilo que fazemos e aquilo que nós temos passa por situações de instabilidade, a nossa felicidade acaba sendo atingida, a nossa identidade acaba sendo atingida e naturalmente a gente começa a questionar a nossa fé. Começamos a questionar a nossa fé. E aí eu me deparei com isso um tempo atrás. E por que eu tô trazendo isso para você? Porque um dia eu
eu fiz esses questionamentos que eu trouxe para você hoje. Um dia eu estive nesse lugar, porque eu tinha uma imaturidade na fé e a minha fé, a minha identidade era condicionada nas coisas que eu fazia, nas pessoas que eu tinha ao meu lado, no relacionamento que eu vivia, nos projetos que eu construía. Então toda a minha identidade, a minha fé, tudo aquilo que eu acreditava ter valor para mim, que era valoroso para mim, estava depositado nessas coisas que eram palpáveis. E o que aconteceu nesse tempo? O relacionamento terminou, os projetos não foram para frente, passei por uma crise financeira, e aí tudo isso que eu falei para vocês e mais um pouco eram coisas que eu estava investindo muito tempo, não só dinheiro, tá? Eu investi muito dinheiro também em relação aos projetos, mas em relação ao relacionamento, investi tudo que eu podia de melhor. Eu tenho a convicção disso. Não tô dizendo que eu não tenha falhado, que eu não tenha errado, mas que eu dei o meu melhor, sabe? E aquilo que quando eu olhei pra minha realidade, eu vi que tudo aquilo que eu tinha dado o meu melhor não tinha ido pra frente. E aí eu fiz uma pergunta para um dos professores lá, para um dos amigos que eu conheci. Eu fiz uma pergunta, eu disse assim: Adriano, poxa, tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que eu dei o meu melhor, nada foi pra frente, tá dando tudo errado na minha vida. Aí ele fez aquela pergunta pra mim: Alex, é muito fácil ter fé quando tá tudo bem, quando tá dando tudo errado. Mas, o que é a fé? Alguém quer escrever aqui embaixo pra mim nos comentários o que é a fé? Escreve o que é a fé aqui pra mim. Porque a gente vai discorrer um pouco mais esse assunto e eu quero compartilhar algumas coisas pontuais aqui que eu escrevi. Mas eu queria que vocês participassem aqui da live, né? O que é a fé pra você? Se você pudesse, em uma frase aqui, discorrer o que é a fé, pra gente ter um bate-papo bacana. E eu quero ver o que tá no coração de cada um de vocês para que a gente faça uma live que seja essa troca positiva também entre a gente. O que é a fé para vocês? Algumas colocaram que estão passando por tribulações, né? Estão passando por alguns desafios. Estão passando por algumas situações que têm desafiado, né? Ninguém vai colocar que é a fé? Estão com vergonha, gente? Eu separei aqui, tá? O que a Bíblia fala sobre a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma outra tradução vai dizer que a fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é um fundamento no qual as pessoas estão firmadas. No grego, a palavra fé significa pistis, que significa crer e confiar. Se a gente meditar nisso aqui, que tá... Olha, eu tô recebendo ligação direta agora no momento da live, gente, olha só. Mas vamos lá. Se a gente meditar nisso que tá escrito aqui na Bíblia, ó, a Carol colocou: fé para mim é um fundamento, é crer em algo que não vemos, mas sentimos. Ótimo, bacana, Carol. A Bíblia diz isso, né? Que a fé é um fundamento, de fato. Ótimo, Carol. Que é um fundamento. O que é um fundamento? Se a gente pegar um fundamento, vamos trazer um fundamento de uma casa, né? Vamos nos comparar a uma casa, né? E vamos comparar essa casa e vamos levar essa casa para realidades da nossa vida hoje, né? A Pri colocou aqui: acreditar no impossível, naquilo que não vemos e às vezes ainda não sentimos. Que bacana! Ótimo, ótima reflexão. Se eu e você fôssemos uma casa, tá? Como estaria o fundamento dessa casa? Se você perceber as realidades, né, de quando assola uma tempestade, né? Rajadas de vento, sei lá, bate um ciclone, e aí é vento, é chuva forte, enfim, e açoita as casas, e tem casas que ficam de pé e as outras vão pro chão. Qual que é a diferença se eu passei pela mesma tempestade, eu
e a casa do lado, nós passamos pela mesma tempestade, que vamos pensar hoje num contexto coletivo, nós estamos passando pelas mesmas tempestades. Por que algumas pessoas são muito atingidas em virtude dessas questões coletivas que estão acontecendo e algumas permanecem de fé, né? Se permanecem de pé e não permitem que essas circunstâncias afetam de fato, né, a identidade delas, a felicidade delas. Qual que é a diferença? A Bruna colocou aqui, é entregar nosso caminho para Deus, mesmo sabendo que teremos tribulações e confiar nele. Joana chegou aqui, boa noite, minha linda. Entende que por que uma casa fica de pé e por que a outra casa ela cai? Mesmo sobre uma mesma tempestade. Qual que é a diferença daquela que fica de pé? O fundamento dela é mais estabelecido, o fundamento dela é mais resistente. E se a gente trouxer aqui que a fé é um firme fundamento, significa que aquela pessoa na qual ela tem a sua fé firmada, fé estabelecida, uma fé forte, é aquela que tende a se permanecer de pé no momento das tribulações. A Bruna colocou algo pontual aqui, é entregar o nosso caminho para Deus, mesmo sabendo que teremos tribulações e confiar nele. Há uma passagem na Bíblia, eu trouxe na campanha de oração essa passagem, que fala sobre quando Jesus ele foi lá para o monte, né, orar, ele disse para os discípulos, entrem no barco e atravessem o lago. E os discípulos entraram no barco, atravessaram o lago e no meio daquele lago açoitou uma tempestade. O vento soprava forte, a água, né, o mar estava completamente revolto. E os discípulos começaram a sentir muito medo, começaram a clamar para Jesus, para que Jesus pudesse então salvá-los. E eis que veio então Jesus caminhando sobre as águas e os discípulos gritam, né? É um fantasma. E Jesus disse, sou eu, Jesus. E Pedro diz, se for o Senhor, me chama para caminhar sobre as águas contigo. E ali no meio daquela tempestade, Pedro tem uma experiência indescritível que ele não teria se o mar estivesse tranquilo, se a tempestade não tivesse acontecido. Pedro não teria uma experiência indescritível com Jesus. Mas o que gerou aquela experiência foi aquela tempestade. O que é interessante nessa passagem que me chama muita atenção é que Jesus já sabia que essa tempestade ia acontecer. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. E mesmo assim, o que Jesus diz é, entrem no barco e atravessem o lago. Entra no barco e atravessa o lago. Então ali Jesus deu a direção para os discípulos para entrarem no barco e atravessarem o lago, sabendo que eles passariam por aquela tribulação. Quando a Bruna coloca isso de que entregar o nosso caminho para Deus, o que é a fé? A fé não significa que a partir do momento em que eu aceito Jesus, em que eu caminho com Ele, em que eu estou junto com Ele, em que Ele está junto comigo na minha jornada, que eu não vou passar por tribulações. Essa passagem revela algo pontual, que nós vamos passar por tribulações mesmo sobre a direção de Jesus. Mas a fé é o quê? É eu obedecer aquilo que Cristo me diz, a direção daquilo que Deus coloca no meu coração, é obedecê-lo mesmo que eu vá passar por tribulações, mesmo não fazendo sentido para mim. Isso é a fé. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Não significa que a gente não vai passar por tribulações. Quantos heróis da fé morreram, foram perseguidos? O apóstolo Paulo é um deles. Quantos foram mortos e perseguidos porque se posicionaram no mundo para servirem Jesus? Se posicionaram para poder pregar o evangelho. E assim somos eu e você. Mas há uma coisa que muda aqui dentro de nós quando nós estamos passando por uma tribulação, e essa tribulação ou é direcionada pelo próprio Deus, ou é uma tribulação que é advinda talvez de más decisões, porque as nossas decisões, muitas vezes as nossas próprias decisões, o nosso livre-arbítrio nos leva a tomar decisões baseadas às vezes nos nossos sentimentos, no nosso ego, no nosso orgulho, talvez decisões que nós tomamos há anos atrás, tem refletido na nossa realidade hoje e a gente tem colhido consequências daquelas más decisões um tempo atrás. Às vezes antes mesmo de ter um relacionamento com Jesus. Porque a gente vai colher tudo que a gente planta. Mas a palavra diz que Deus ele transforma toda a maldição em bênção.
transforma todos os nossos as nossas más decisões em ensino e aprendizado, e tudo isso ele junta para poder nos lapidar, para poder nos ensinar, para poder nos direcionar e nos preparar para aquilo que ele tem de fato preparado para a nossa história. Então, um ponto importante aqui, muitas mulheres deixam de crer em Deus, por quê? Porque o que a maioria das mulheres tem uma expectativa, né? De que, beleza, aceitei Jesus, sinto aquela paz, né? E de fato Jesus promove aquela paz, promove uma alegria genuína no nosso espírito, mas a falsa convicção é de que eu aceitei a Jesus, decidi de fato ter um relacionamento diário com ele, eu não vou passar mais por tribulações. E aí o que acontece? Eu começo a me envolver, entrego meu coração para Jesus, permito que ele, né, digo, Deus, eu entrego toda a minha vida diante do Senhor. E ali começa a acontecer várias tribulações, a gente começa a passar por tribulações. Só que eu entreguei a minha vida a Deus. E não faz sentido, para mim não fazia sentido eu entregar a minha vida a Deus e eu começar a passar por tribulações, porque a minha fé ainda estava imatura para isso. Então eu comecei a passar por tribulações e como que pode? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor e era para as coisas aqui fora começarem a se organizar e tá tudo sendo desorganizado. Só que o que acontece? Se eu estava sem Jesus, eu estava caminhando uma vida por si só, entende-se que todas as decisões que eu tomava eram decisões baseadas naquilo que eu sentia, nas minhas convicções, nas minhas limitações, no meu orgulho, no meu ego, nos meus medos, nos meus desejos. Então todas as minhas decisões eram baseadas em tudo isso, menos direcionadas por Jesus. Se eu tomava decisões por conta própria, e aí daqui a pouco eu tomo uma decisão, Jesus, eu entrego todo o meu caminho ao Senhor, e aí Deus vai olhar aqui para nossa realidade e vai dizer, não, mas tem muita coisa aqui que não está alinhada com aquilo que eu tenho para ti. Tu entregou o teu caminho a mim, aqui eu quero fazer os ajustes que são necessários. Então o que Deus faz? Ele desconstrói para poder o quê? Estruturar o fundamento. Lembra que a fé é o firme fundamento, que é a base da nossa vida, que é a estrutura que nos mantém de pé. Então ele nos desconstrói, é como se eu comprasse uma casa e aquela casa é muito velha, o fundamento já está debilitado, enfim, a estrutura está toda disfuncional, eu preciso demolir aquela casa para construir uma casa nova naquele mesmo terreno. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que demolir aquela casa primeiro, estruturar um novo fundamento e começar a construir uma nova casa ali. Então é isso que Deus faz conosco. Por quê? Porque a nossa estrutura ela tá abalada, ela tá instável sem Jesus, porque todas as nossas decisões são baseadas naquilo que nós antes tínhamos enquanto convicção, nos nossos sentimentos, orgulhos, medos, desejos. E agora Deus disse, não, peraí, primeiro eu vou demolir essa casa e vamos começar. Vou estruturar o fundamento primeiro. Só que quando nós olhamos para a nossa realidade, e aí, por isso que a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí nós olhamos para a nossa realidade, a realidade ela está completamente disfuncional, porque para nós, como a nossa mente ela é pobre e limitada, nós olhamos para a nossa realidade e entendemos que a nossa fé é condicionada ao fato de as coisas na minha vida, aquilo que eu vejo, estarem dando certo. E aí eu olho para a minha realidade está toda bagunçada. Passei por crises de identidade, passei por crises na minha família, crises talvez no relacionamento, crises financeiras, crises nos projetos, e Deus está organizando a casa, Ele está demolindo para poder estruturar o fundamento e construir uma casa de novo. Mas aí eu condiciono a minha fé àquilo que eu estou vendo. E quando eu condiciono a minha fé àquilo que eu estou vendo, talvez por uma imaturidade, por uma imaturidade, porque eu já estive nesse ponto, por uma imaturidade entender que a minha fé estava condicionada àquilo que eu via. Só que eu vi uma realidade completamente disfuncional. E aí eu comecei a pensar, será que eu estou tomando as decisões certas? Será que de fato eu estou no centro da vontade de Deus? Porque assim, tanta coisa para eu organizar, tanta bagunça aqui fora. Só que eu não estava tendo a compreensão naquele tempo de que Deus estava organizando a minha casa. E com o tempo, o processo foi me revelando que a fé não é baseada naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio. Então,
Quando eu olho para minha realidade hoje, ela tá disfuncional, aqui dentro há uma força dentro de mim que eu não consigo descrever, que eu não consigo explicar, que é essa esperança, a fé é essa esperança que a gente tem aqui dentro. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu ainda não vejo a minha realidade mudada, modificada, estruturada, organizada, mas tem algo aqui dentro de mim que me deixa cheia de esperança, que me encoraja, que me fortalece, que mesmo em meio à tribulação me impulsiona a continuar, me impulsiona a seguir, mesmo sobre a desorganização que ainda está aqui fora. E comigo eu comecei a perceber então que a fé era o fundamento, era a estrutura. E hoje eu olho para a minha estrutura, que não é algo que eu consigo descrever, não é algo que é palpável, tangível, mas quando eu olho para o meu coração hoje e olho para a minha realidade, que são realidades que ainda me desafiam, que são tribulações que ainda para mim são, né, que tem me desafiado, que tem me conflitado, que tem me confrontado, quando eu olho para dentro do meu coração, eu vejo uma força e sinto uma paz que eu não consigo descrever. E eu olho para minha realidade, nossa, cara, eu tô passando pelas tribulações, mas eu tô sentindo paz. A paz não significa o fato de você não se sentir triste, não se sentir, não ter medo. Isso não significa que a paz seja isso. A paz é você sentir o medo, porque uma coisa é a nossa alma, outra coisa é o nosso espírito. Uma coisa é você ter medo, uma coisa é você olhar para a tua realidade, aquela realidade te gerar alguma tristeza, alguma aflição, alguma amargura, mas você continua em paz. Você sente que tem algo que está te firmando, que está te estabelecendo, e mesmo olhando para toda a tua realidade, a realidade está uma bagunça, mas tem algo aqui dentro que, sabe, te gera uma tranquilidade que não tem como descrever. Isso é a fé. Então a fé não é o fato de eu aceitar a Jesus e a partir do momento que eu aceito a Jesus, a minha realidade vai ficar tudo tranquila. Muito pelo contrário. A grande probabilidade é, se eu estava vivendo sem Cristo, Deus vai desconstruir para reconstruir. Ele desconstrói para o quê? Para estabelecer o firme fundamento, que é a fé, que é a minha identidade em Cristo. Então, essa base é estabelecida, ou seja, o que é a base? A base é trabalhada lá no nosso coração. Então Deus começa a arrancar a amargura, a tristeza, a aflição, a falta de perdão. Deus começa a organizar, a ajustar as coisas, a fechar ciclos do passado que estavam abertos. Deus começa a te direcionar para inúmeras coisas. Ele começa a preencher um vazio, sabe, que antes sentíamos e que que o espaço é só dele. Então, sabe, esse mover aqui dentro do nosso espírito vai acontecendo, só que aqui fora não está mudando nada. E você tá sentindo uma diferença aqui dentro, mas aqui fora a realidade tá uma bagunça. Mas aqui dentro você sente que alguma mudança tá acontecendo e tu não consegue descrever aquilo. Por quê? Porque Deus está estruturando o fundamento. Aqui fora vai gerar um reflexo, óbvio que vai. Porque o que a Bíblia diz é que eu e você reinaremos em vida, reinaremos aqui na terra. Nós vamos governar aqui na terra. Que Jesus veio para que tenhamos uma vida e vida em abundância. Só que essa vida em abundância, eu falei isso na campanha de oração, começa aqui nos frutos do meu espírito. Para Jesus, a vida em abundância não é eu estar com a minha realidade toda funcional, aparentemente, com tudo tá funcionando, né? Tá dando muito certo a minha empresa, as minhas finanças estão prosperando, os relacionamentos que eu tenho tá dando certo. Eu converso com muitas pessoas, gente. Até semana passada veio um rapaz e me disse assim: Alexia, eu acompanhei algumas lives da tua campanha de oração, eu sei que você faz um projeto para mulheres, mas eu queria entender como é que tá a tua vida, porque tu transmite uma paz, uma alegria. E eu pensei assim, cara, essa guria muito provavelmente tá com a vida dela toda alinhada. E eu mandei alguns áudios para ele e comecei a falar de todos os meus desafios que eu tô passando nesse momento. Olha, eu tô passando por isso. Fui bem vulnerável, abri meu coração para ele. Mas por que essa paz, você sente essa paz? Porque aqui dentro Jesus está, eu carrego Jesus. E é isso que Jesus quer nos gerar, é essa vida e abundância aqui no nosso espírito. A nossa realidade externa vai ser influenciada? Óbvio que vai. Deus quer que a gente dê certo aqui fora também. Mas primeiro Ele quer o quê? Estabelecer o firme fundamento. Estabelecer
a nossa vida, a nossa realidade, a nossa casa, o nosso coração naquilo que de fato nos salva, naquilo que traz sentido. Jesus, ele não quer que ninguém se perca. E a tribulação, ela promove a paciência promove a perseverança gera a esperança. Então Deus, ele não tarda para cumprir as promessas que ele tem para mim e para você. Muito pelo contrário, Deus, ele não quer que nenhum filho se perca. Então ele muitas vezes vai permitir as tribulações geradas pelas nossas, muitas vezes, más decisões. Então Deus usa tudo. Olha, você tinha uma realidade antes de mim, tomou algumas decisões erradas, ok, a misericórdia de Deus é inesgotável sobre nós. E glória a Deus por isso. Então ele pega todas aquelas más decisões e transforma em processos para nos ensinar, para nos preparar para aquilo que ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Deus, ele usa tudo, não descarta nada. Nada. Minhas lindas, outro ponto é que muitas vezes chegamos diante de Deus quando estamos passando por tribulações e começamos a questionar. Só uma aguinha aqui. Mas Deus, eu sou uma pessoa tão boa, né? Às vezes você já é uma pessoa que já vive com Jesus já há muitos anos, há muito tempo. E aí você chega diante do Senhor e diz, Deus, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou passando por tanto problema? Ou eu sou uma serva do Senhor que estou sempre auxiliando pessoas, acolhendo pessoas, estou sempre sendo um instrumento na vida das pessoas, não nego ajuda, né? Estou sempre dando o meu melhor para as pessoas. E por que eu estou passando por tribulações? Às vezes nós chegamos diante de Deus, por quê? Porque nós reconhecemos ainda o nosso valor naquilo que nós fazemos. Gente, e para Deus, Deus não quer que sejamos apenas servos. Isso também é uma característica, é uma qualidade minha e tua. A partir do momento que nós começamos a nos conectar com Jesus, aquilo que Ele vai colocando em nós se torna fontes a jorrar de rios de água viva. Então, aquilo que está em mim, eu começo o quê? A jorrar para a vida das outras pessoas. Mas nosso valor não está nisso. O meu valor e o teu valor não está naquilo que fazemos. Então, às vezes, a gente olha a gente chega diante de Deus com os nossos comportamentos e usamos os nossos comportamentos como uma moeda de troca diante de Deus. Olha, eu faço bem, eu ajudo pessoas, eu faço isso, aquilo. Nós começamos chegamos diante de Deus e usamos aquilo que fazemos, os nossos bons comportamentos, o nosso coração, e nós chegamos diante de Deus, Deus, mas não é justo, porque eu sou uma pessoa que estou aqui sempre fazendo o meu melhor, fazendo bem para as pessoas, e por que eu estou passando por tribulações? Deus, ele não é o nosso garçom, amadas. Deus, ele não é o nosso garçom e ele também não nos deve nada. Deus, ele não nos deve nada. Tudo isso aqui é favor imerecido, que é a graça. Mas as tribulações também provam os nossos corações. Qual que é a verdadeira intenção daquilo que eu faço? Porque quando eu passo por uma tribulação, ou quando eu estou servindo as pessoas e não recebo nada por aquilo dali, nada em troca, a intenção do meu coração, ela é exatamente provada, testada nesses momentos. É exatamente isso que o nosso coração é provado. Então Deus, ele não é, a nossa fé não é uma moeda de troca. Aquilo que fazemos não é uma moeda de troca. Isso não nos torna mais amadas ou não por Jesus, por eu ter boas ações aqui. Isso não me torna mais amada por Ele. Eu já sou amada e ponto final. Você é amada e ponto final. O amor de Deus não aumenta ou diminui por aquilo que eu faço, pelo tempo que eu sirvo, pela grandeza no qual eu sirvo, pela quantidade de pessoas que eu vou impactar. Não é assim. A medida do nosso amor e do amor que Deus tem por nós não é medida por essa forma. O nosso valor não é medido dessa forma. E aqui eu entro no ponto-chave da nossa live, como manter a fé em tempos difíceis. Primeiro ponto, crucial, tá? Colocar a nossa vida diante de Jesus e permitir que Ele cumpra a boa obra dele no nosso coração. Então eu quero muito que você saia dessa live nesse momento, que você entregue seu coração diante de Jesus e diga, Jesus, faz o que o Senhor quer fazer aqui, mas esteja aberta para tudo aquilo que vai acontecer. Sabe qual é a convicção que eu e você precisamos ter? É estar no centro da vontade de Deus. Porque a palavra diz que
todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem para todas as pessoas? Não. Mas para aqueles que amam a Deus, sim. Então é a promessa de Deus para a nossa vida. E se eu chego diante do Senhor com meu coração completamente quebrantado diante do Senhor e digo: Deus, o meu coração pertence a Ti. E aí deixa Jesus fazer a obra. E aí, muito possivelmente, Jesus vai dizer: ei, Beth, Graça, a Miriam entrou aqui também, entra no barco e atravessa o lago. E Jesus deu a direção, entra no barco e atravessa o lago. E muito possivelmente, no meio desse lago, vai vir a tempestade açoitando o barco. Mas foi Jesus. Poxa, não faz sentido se o meu coração está diante do Senhor e eu entreguei a minha vida diante do Senhor, como é que eu vou passar por tribulação? Vai passar. Mas todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. Os discípulos atravessaram o barco, chegaram do outro lado. E Pedro teve uma experiência incrível com Jesus por causa dessa tempestade. A fé daqueles discípulos se fortaleceu em meio àquela tempestade. Então, muitas vezes, eu e você seremos direcionadas para passar por um deserto, assim como Jesus teve que ir para o deserto antes de cumprir o seu ministério. Ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo 3 vezes. Sentiu fome, sede. Jesus sentiu aquilo que nós sentimos. Sabe? Então, assim, se ele não foi poupado, eu e você não seremos poupadas. Mas por que Jesus teve que ir para o deserto? Lá, em nenhum momento, Jesus ele se corrompeu. E aqui no deserto é que o nosso coração está sendo provado, é na tribulação que o nosso coração está sendo provado. Às vezes, nós chegamos diante de Jesus, queremos colocar o nosso coração diante de Deus e dizemos assim: Deus, pode fazer a tua obra em nossa vida. Aí a gente começa a passar por tribulação. E no meio daquela tribulação começam a aparecer inúmeras propostas pra gente. Só que aquelas propostas não estão alinhadas com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E porque a melhor proposta, que talvez vai resolver o meu problema de forma imediata, vai fazer com que eu saia daquele deserto, daquela dor, daquele desconforto. Quando eu olho para aquela proposta, eu aceito a proposta. E esqueço do propósito de estar naquele deserto. Então sim, a tribulação, o deserto também é conduzida por Deus. Por que a gente precisa passar pelo deserto? Porque Deus, ele quer lapidar o nosso coração. Ele quer arrancar do nosso coração aquilo que não agrada o coração dele. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Nascemos imagem e semelhança de Jesus. E eu falei na campanha de oração inúmeras vezes isso. Algumas situações no decorrer da nossa vida nos afastam disso. Nos afastam da nossa própria essência. Talvez algumas perspectivas religiosas, talvez as nossas próprias decisões, talvez culturas familiares nos afastam da nossa própria essência. Talvez os nossos desejos, talvez tudo isso nos afasta de fato da nossa essência. E aí Deus, ele nos conduz para essas tribulações, para o deserto, para o quê? Para nos conduzir de novo a perto dele e a gente descobrir de fato que nós somos em Cristo. Porque é no deserto, quando a gente perde o controle, a gente perde totalmente o controle, a gente não vê saída. Sabe? Quando eu realmente olho para a minha realidade e vejo, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais controle de nada. Aí que o negócio começa a ficar bom. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é exatamente quando eu chego no estágio quando eu me vejo um nada, quando eu não vejo mais recursos, é que o agir de Deus começa a acontecer na minha vida. Porque enquanto eu posso fazer alguma coisa, enquanto eu ainda me acho suficiente e capaz, eu não permito o agir de Deus na minha vida. Mas quando eu tô lá no fundo do poço, no deserto, quando eu não tenho às vezes nem força para dobrar os meus joelhos e muitas vezes orar, é nessa situação que o poder de Deus tem se aperfeiçoado em nós. Que vai se aperfeiçoando, que vai nos lapidando, que vai, sabe, nos moldando. A tribulação, o deserto não é tempo de habitação, é tempo de visitação. Deus não nos leva para um deserto para a gente fazer moradia ali. A gente que escolhe muitas vezes morar no deserto. Mas Deus não, Deus quer que o deserto seja passagem. E essa passagem é o quê? Para nos lapidar,
Essa passagem é o quê? Para nos aperfeiçoar, para nos moldar para aquilo que o Senhor tem de fato preparado para nós. Se pegarmos na Bíblia, no Antigo Testamento, quando os israelitas estavam sendo escravizados pelos egípcios e Deus, por meio de Moisés, quer tirar aquele povo do meio daquela escravidão, e aquele povo estava sendo açoitado pela escravidão há anos, e Deus promete para eles uma terra prometida, que emanava leite e mel. E aí esse povo então sai do Egito, é conduzido por um deserto que era para levar alguns dias para atravessar o deserto, chegar nessa terra prometida. Esse povo é conduzido então pelo deserto. Moisés é o porta-voz ali de Deus para a vida daquelas pessoas, e é ali que Deus ele manifesta inúmeros milagres. Deus abre o mar vermelho, foram inúmeras situações. Gente, foi muitas coisas. Se você ler lá no Antigo Testamento, você vai entender a história no contexto geral. Mas Deus deu inúmeras manifestações de que Ele estava junto com aquele povo. E aquele povo não parava de reclamar em nenhum momento. Reclamou, murmurou, reclamou, murmurou. Resumindo, a murmuração, a reclamação fez com que demorasse 40 anos que aquele povo ficasse no deserto. E só 3 chegaram na terra prometida, de centenas de pessoas que estavam ali. Porque a murmuração, a reclamação, ela faz com que a gente permaneça mais tempo no deserto do que é o necessário. Ela desagrada o coração do Senhor. A reclamação, a murmuração desagrada o coração de Deus. E é ela que muitas vezes nos afasta das bênçãos que o Senhor já tem designado para nós. Deus ele não precisa de tempo para preparar as bênçãos para a nossa vida. Ele precisa de dar um tempo para que a gente se prepare para receber as bênçãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então toda a promessa de Deus sobre a nossa vida, ela vai se cumprir, ela vai se realizar. Desde que eu e você estejamos o quê? Confiando nele, crendo nele. É isso que eu e você precisamos. E desde que a gente também não fique murmurando, reclamando, porque a murmuração, a reclamação é que vai me afastar das bênçãos de fato que Deus tem preparado para a minha vida. E aqui, para a gente finalizar a nossa live, o ponto que é o que eu considero crucial agora da nossa live é como manter a fé em tempos difíceis. A partir do momento em que eu e você, a gente se sente filho, filha. Sabe que muitos de nós nos sentimos servos de Deus. Poucos se sentem de fato filhos de Deus. Poucos se sentem filhos. Jesus, por que Jesus veio? Além da nossa salvação. Jesus veio para fazer milagres? Não, no Antigo Testamento tinham inúmeros milagres. Deus, ele fazia inúmeros milagres na época do Antigo Testamento. Né? Deus, ele fazia maravilhas no Antigo Testamento. Jesus não tinha chego ainda. Qual foi uma das funções da vinda de Jesus? Uma das missões? A filiação. Tornar eu e você filhos. Porque antes, no Antigo Testamento, a gente o via como Deus, né? Deus. E para chegar até Deus, não era esse livre acesso que nós temos hoje. Eu posso, aqui nesse momento, a palavra diz que onde 2 ou mais pessoas estão ali falando de mim, ali eu estou. Então Deus está presente aqui nesse momento. Isso é livre acesso. Você pode em qualquer momento dentro do teu carro, no secreto do teu quarto, falar com Jesus, e conforme você vai falando com Jesus em qualquer lugar que você esteja, ele vai estar ali presente. Mas no Antigo Testamento não era assim. A gente não tinha esse livre acesso ao Senhor. Para chegar até Deus, chamava um sacerdote, aquele sacerdote não podia ter cometido nenhum pecado, porque senão ele morria. Então era uma burocracia, digamos assim, para chegar até Deus. Hoje eu e você temos o livre acesso. Mas Jesus veio para nos tornar filhos. E em todo momento, no Novo Testamento, em todo momento, Jesus, quando ele ia fazer o milagre, na multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, ele olhava para o céu e dava graças. Pai, eu dou graças a ti. Então tudo ele dava graças ao Pai. Ele chamava sempre Deus de Pai. Pai, eu dou graças a ti. Mas teve uma vez em que Jesus não chamou Deus de Pai. Teve uma única vez que Jesus chamou Deus de Deus. E essa vez foi na crucificação.
Quando Jesus estava com os braços abertos na crucificação, ele chamou: Deus meu, por que me abandonastes? Porque naquele momento, exatamente naquele momento, Deus, ele abriu mão do seu único filho por alguns minutos para que eu e você pudéssemos chamá-los de pai. Eu e você, naquele momento, nos tornamos filhos. Deus, ele permitiu perder o seu único filho por um tempo, mas não aceitou, não suportou o fato de nos perder para sempre. E se não fosse de fato a crucificação de Jesus, que era o propósito ali, eu e você não estaríamos aqui hoje, não tínhamos esse livre acesso, não pudéssemos chamá-los de paizinho. Sabe? E é isso que Deus quer de nós, que no meio da tribulação a gente se aconchegue ao colo do Pai, coloque a nossa cabeça diante do peito do Pai e diga: Pai, eu estou sentindo medo, essa tribulação tem me desafiado, essa tribulação tem me confrontado, mas eu confio em Ti. E você vai perceber uma força no meio da tribulação, porque eu sou filha. Se eu sou filha, eu tenho melhor ainda para poder receber. Se eu sou filha, o pai corrige um filho a quem ele ama. Então, Deus está me corrigindo. Se eu sou filha, eu sou herdeira de tudo aquilo que já é do pai. Se você olhar lá o filho pródigo, é isso. A casa do pai tem tudo de forma super abundante. E é isso que está disponível para mim e para você. Amadas, eu espero que essa live tenha gerado algo no teu coração. Que você saia daqui consciente sobre a tribulação, sobre a fé, entendendo que a fé não é a todas as minhas, tudo dá certo. Todas as coisas na minha vida fluírem. A fé é o firme fundamento, é a certeza, é a esperança de que as coisas vão dar certo. Mas mesmo em meio à tribulação, o meu coração, ele permanece com uma força, uma coragem. O meu coração, ele permanece com uma esperança que não há como eu descrever. Porque a tribulação já não comanda mais quem eu sou. Porque eu sou filha amada de Jesus. Eu sou imagem e semelhança dele. A minha tribulação não comanda quem eu sou. Sabe o que a tribulação ela gera tanta desestrutura na vida de grande parte das pessoas? Porque elas ainda não sabem quem elas são. E só é possível, sabe, sentir a paz em meio à tribulação quando eu sei quem eu sou em Cristo. E isso é a fé. Deus está cuidando de tudo. Saia daqui com essa certeza. A palavra diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Não tenha medo. Deus é contigo. Se você colocou a tua vida diante do Senhor, creia que Ele está agindo. Nenhum mal fica de pé perante a tua vida, porque a Bíblia diz: todo mal tem que se dobrar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é o Deus. Ninguém permanece de pé diante do nome de Jesus. E se eu e você precisamos passar por tribulações, que a gente passe crendo, confiando de que Ele está cuidando de tudo, porque Ele está. Tem algo muito grande para nós ali para frente, daqui a pouco. Sabe? Essa é a minha fé, é crer que daqui a pouco tem alguma coisa que vai de fato acontecer. E se não acontecer, Alexia? E se não acontecer, a fé é, independente do milagre acontecendo, eu amo Jesus, eu sei quem eu sou em Jesus. Eu entendi que a minha felicidade não está baseada naquilo que vai acontecer na minha vida. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para minha vida e para a tua vida. Tá bom, minhas lindas? Espero que essa live tenha gerado impacto no teu coração. Depois você coloca nos comentários, eu vou deixar essa live salva. Foi um prazer receber vocês aqui, um privilégio receber vocês aqui. Na quinta-feira, 12h07, nós temos mais uma live aqui no Instagram com um tema incrível também que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Então eu vou salvar a live. Se fez sentido pra você, compartilhe também essa live com outras mulheres para que elas possam assistir depois, tá? Se fez sentido, tocou o teu coração, se veio alguém no teu coração
Se você, poxa, eu vou compartilhar essa mensagem com essa pessoa que ela precisa ouvir, compartilha essa mensagem com ela, tá? Tá bom, minhas lindas? Excelente noite pra vocês, fiquem com Deus, excelente descanso. Beijão!